Olá, meus amados e poderosos líderes de células. Hoje eu estou me dirigindo a você para falar um pouquinho nessa nossa nova modalidade de contato sobre as funções da célula. Na verdade, são 5 funções. A primeira delas, evangelismo e integração. A segunda, pastoreio e discipulado. A terceira, comunhão. A quarta função da célula, treinamento de líderes, e a quinta e última função, que é o crescimento e multiplicação. E hoje eu quero começar falando da segunda função da célula, que é exatamente o pastoreio, o cuidado. E eu quero ler um texto bíblico que está em Provérbios, capítulo 27, no versículo de número 23, que diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Mais uma vez, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Na verdade, eu diria que essa talvez seja uma das mais importantes funções da célula. A igreja, quando cresce, como é o nosso caso, fica absolutamente impossível, inviável, que os pastores cuidem das ovelhas. Hoje nós temos um número de membros que não nos permite atender cada pessoa de acordo com a sua necessidade, por mais que nós nos desdobremos em visitas, em aconselhamentos, nós não conseguiremos dar atendimento de qualidade às ovelhas. Quando o líder de célula entende o seu papel, a importância do seu papel como um pastor de um grupo pequeno, sem dúvida alguma que a igreja toda é atendida através dos grupos pequenos, do líder que tem um coração pastoral e que se volta para atender as ovelhas que estão sob os seus cuidados. E eu quero dizer para você que quando as células se reúnem nas casas, isso se constitui em um tremendo momento e uma tremenda oportunidade de pastoreio do rebanho. Eu quero sugerir de forma muito prática, já que as nossas postagens serão postagens muito objetivas e curtas, algumas ideias. Quero dar algumas sugestões para que você cuide bem das ovelhas, me ajude no pastoreio das ovelhas e assim tenhamos uma igreja sólida, uma igreja integrada em que ninguém se perca. Você lá tem na sua célula talvez 10 pessoas, 11, 20 pessoas, já é uma célula grande demais. E quando você percebe que uma pessoa se ausentou, é mais fácil isto ser percebido no grupo pequeno do que numa igreja grande. Eu quero dar aqui algumas sugestões práticas. A Bíblia diz, né? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Né? Então, algumas sugestões práticas que certamente haverão de aquecer a célula, que haverão de permitir que ninguém se perca dentro do ambiente da igreja ou na vida da igreja. Em primeiro lugar, o líder de célula, como um pastor daquele grupo, ele deve orar pela sua célula. Orar nominalmente por cada pessoa que faz parte da sua célula. Apresente a Deus nominalmente os irmãos, as irmãs que compartilham muitas vezes os seus problemas, as dificuldades. Então essa é a primeira maneira de se cuidar das ovelhas, de conhecer o estado delas, não apenas ouvindo os problemas que elas às vezes compartilham, mas muito mais do que isto, orando por elas, né? Intercedendo por elas. E quando a gente intercede pelas pessoas que fazem parte do nosso grupo, que estão debaixo da nossa autoridade, não somente elas são abençoadas, mas nós também passamos a ter uma vida devocional mais constante, mais equilibrada, né? Porque orando pelos outros, pedindo a bênção de Deus sobre a vida dos outros, sem a menor sombra de dúvida, Ele também nos abençoa. Em segundo lugar, o líder de célula pode cuidar bem do rebanho estando atento às suas necessidades.
Às vezes, lá na célula, a pessoa compartilha uma necessidade, não é? Você pode mobilizar a célula ou recorrer, na medida do possível, à igreja para que, através do Ministério de Ação Social, nós possamos suprir a necessidade dessa pessoa, repetindo, de acordo com a possibilidade tanto da célula quanto também da igreja. Mas o líder de célula precisa estar atento à necessidade daquela pessoa que compartilhou ali no grupo pequeno. Em terceiro lugar, o líder de célula ele pode pastorear bem o rebanho, fazendo o contato mais rápido possível quando da ausência daquele membro da célula. Como eu disse anteriormente, a pessoa que falte a uma célula numa reunião, não há necessidade de uma segunda para se perceber a ausência. Ali mesmo, obviamente, já se percebeu a ausência e esse contato deve ser feito o mais rápido possível. Como também incentivar os demais membros da célula a fazerem contato, né? Percebeu lá que o irmão se ausentou, que naquela reunião ele não foi, já mobilize a célula, irmãos, vamos fazer contato ainda hoje, vamos mandar uma mensagem, vamos ligar e de alguma forma manter conexão com essa pessoa. Todos nós gostamos de ter essa atenção, de sermos notados na presença e notados também na ausência. Mas ainda, eu quero dar uma última sugestão, né, nessa palavra rápida de poucos momentos e de um contato muito breve com os líderes de células. Eu quero dizer o seguinte: providencie visita ao membro da célula que se ausentou o mais rápido possível. Muitas vezes a ausência não é por desânimo, muitas vezes a ausência não é por desinteresse, mas muitas vezes a ausência pode ser por algum problema pessoal que às vezes até a pessoa não compartilhou e que uma visita, além do contato telefônico ou via WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, pode se constituir num refrigério para que aquela pessoa ausente retorne para o convívio da célula e automaticamente ao convívio da igreja. Então eu quero rapidamente deixar essa palavra que uma das funções mais importantes da célula é o pastoreio, é o cuidado. Prezado líder de célula, mais uma vez, se alguém da sua célula se ausentou, se alguém da sua célula não tem frequentado mais, faça contato, mobilize a sua célula para orar por essa pessoa, para fazer contato, para trazer de volta esse irmão, que às vezes até machucado por algum problema na sua vida pessoal, se sente constrangido ou desanimado em voltar ao convívio da célula. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida poderosamente, né? E que assim como meu coração tem sido aquecido, né? Renovado pela paixão por vidas na visão celular, que o mesmo aconteça com você também. E antes de finalizar orando, eu quero lembrar que este grupo, né, de células, ele tem a finalidade de se tornar em uma conexão de assuntos pertinentes à visão celular. Então eu insisto amorosamente que postagens que não tenham a ver com essa finalidade sejam, na verdade, retiradas, né, porque isso vai enchendo o nosso grupo de tantas postagens, muitas delas com certeza interessantes, com certeza muito preciosas, mas que fogem à finalidade daquilo a que o grupo se propôs. E por fim, quero pedir a você que faça o levantamento na sua célula daquelas pessoas que já aceitaram a Cristo e que querem ser batizadas. Fale sobre o batismo. O batismo é o primeiro ato de obediência a Jesus, né? Ele mesmo disse que aquele que crê deve ser batizado. Então, pergunte na sua célula, pessoas que já aceitaram a Cristo, que querem se submeter ao batismo para que recebam o devido treinamento e orientação
e no tempo oportunamente breve nós possamos então ter uma grande colheita de pessoas sendo batizadas como testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você rica e poderosamente, e eu quero nessa hora orar com você, pedir a Deus que nos renove, que nos dê muita graça e que nós possamos ganhar muitas vidas para Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, através desse novo mecanismo de contato com os líderes de células, eu quero pedir, Senhor, que Tu os abençoes poderosamente, renovando no coração de cada um o desejo de ganhar muita gente para Jesus. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima postagem, querendo Deus.